A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Tudo bom? Então, espero que esteja todo mundo bem em nome de Cristo e do nosso Deus e Pai que estás no céu, né? E cubra vocês de bênçãos e de misericórdia, de graça, de paz, de amor e distribua amor uns para com os outros, tá? E hoje eu vou vir falar de um assunto aí, sério, que para as pessoas abrirem os olhos, tá? Porque a gente está vivendo uma época, a maior de todas, no sentido de enganos, tá? Então eu falo para vocês, tome cuidado com o que vocês escutam, ou no YouTube, tá? Sejam criteriosos se alguém busca alguma coisa no YouTube, de quem está ouvindo, pastor, seja no YouTube ou seja nas denominações, quem vai para as denominações, tá? Porque eu nunca vi tamanho engano no tempo que a gente está vivendo, que é o tempo de hoje, como está hoje. Porque Deus avisou que viria o anticristo com toda os sinais de prodígio de maravilhas, está em 2 Tessalonicenses, tá? Procurem lá, de engano para enganar aqueles que perecem. E o profeta Isaías, através de Deus, Deus falou para o profeta Isaías: o meu povo é destruído ou enganado por falta de conhecimento. Quer dizer, alguns eles vão salvar, mas alguns não vai dar tempo de Deus salvar, tá, irmãos? Porque as pessoas vão se deixar enganar pelo sistema. Voltando a falar de sistema de novo. Por que eu estou falando de sistema? Porque quanto mais o tempo avança, as guerras já estão aí, né? E os planos do poderoso, da elite, eu não posso falar o nome mais, né? Da instituição, porque senão já viu, né? Ainda, o meu vídeo não é monetizado ainda, mas pode vir a ser, tá? E outra, vou pedir uma coisa aqui para vocês. Quem vê o vídeo, além de eu pedir para compartilhar, para chegar a outras pessoas, o evangelho, para levar salvação, porque eu falo aqui de algumas coisas que é conhecimento bíblico, tá? E de salvação eterna, tá? É para a pessoa se alimentar. A gente tem que alimentar essa fé que a gente tem, ela tem que ser alimentada. E ela se alimenta, a fé, ó, tá escrito em João isso, hein? A fé vem de ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, se você não fica desperto, não tem vigilância, não, como que você vai vigiar se você não escuta a palavra, irmãos? A palavra, eu não estou falando de escutar só de uma pessoa, ou seja, de mim, ou de pastor, de quem quer que seja, tem que ir comparar com a Bíblia. Eu fiz aí o vídeo do Evangelho de João das parábolas, tá? Eu fiz acho que seis vídeos, se eu não me engano, ou sete. Eu lancei já três e tô para lançar mais os outros três, tá? Por quê? Para dar entendimento a vocês. É lógico que a gente não é salvo pelo tanto que a gente conhece da palavra, tá? A gente é salvo pela obra de Cristo na cruz. Só que, para a verdadeira fé se manifestar, certo? Porque sabemos que tem falsos cristãos e falsos mestres, falsos profetas, enganadores que se vestem de anjo de luz para enganar as pessoas. Então a gente tem que estar alicerçado na palavra. O conhecimento é para a gente não ser enganado. Às vezes a pessoa, como que eu posso dizer? Ela não tem tanto conhecimento nas escrituras, mas o pouco que ela entende, vou supor, se você colocar em prática os princípios bíblicos cristãos, quais são eles? A justiça, você tem que ser uma pessoa justa, porque se você creu na obra de Cristo na cruz, ele vai te justificar. Logo, o fruto do Espírito vai vir morar em você. Então, o Espírito Santo, ele vai operar dentro de você, para você operar no seu dia a dia, justiça, amor ao próximo, benignidade, caridade, mansidão, controlar suas emoções, que chama domínio próprio, tá? Tudo isso são fruto do Espírito. E verdade, você vai sempre falar a verdade, sempre, não que você nunca vai mentir na sua vida mais, você vai mentir esporadicamente, mas quando você fizer isso, vai, confessa ao Pai, se arrepende, se purifique pelo sangue de Jesus, tá, irmãos? Então, o engano tem crescido muito nos tempos de hoje, né? Então tome cuidado com o que vocês vêem no YouTube, o que vocês buscam, e sempre compare com a Bíblia. Por isso que serve eu fiz o vídeo do Evangelho de João para isso. Só que ninguém quer saber de ver vídeo mais.
Porque as pessoas querem ouvir o que lhe convém. Que isso que são chamados, o que convém para ela. Convém para mim, tá bom. O que não convém, não importa se está de acordo com a Bíblia ou não. Tá me conveniente, é conveniente para mim. Tá? E quando eu uso termos vocês, eu não uso diretamente para uma pessoa específica. Esse vídeo é lançado no YouTube. Pode ser que outras pessoas que eu nem conheça venham ver. E é para elas ver mesmo. Não é só para os meus contatos o vídeo. Eu compartilho com meus contatos porque eu tenho contato direto e passo meus vídeos para ele através dos meus contatos. Mas é pro YouTube, para qualquer ser humano, para qualquer país, para qualquer... Eu sei que o meu vídeo tem mínima relevância. Não tem porque as pessoas não compartilham. Algumas compartilham, mas poucas. Entendeu? Então eu peço a compartilhação. E outra, e o like é importante, irmãos. Para o YouTube reconhecer o vídeo como relevante. Porque senão o YouTube não reconhece, ele não recomenda para várias pessoas. Entendeu? Então esse vídeo tem que alcançar mais pessoas. Entendeu? Não só esse vídeo, todos os vídeos que eu posto, que vocês procurar, vocês for diretamente, vocês aí do meu contato, ou outras pessoas que não são do meu contato que vem no YouTube, compartilhem, irmão. A não ser que vocês não concordem com o que eu falo, aí tudo bem. Porque às vezes a pessoa não concorda e não quer falar para mim que não concorda. Por isso que ela não deixa o like, porque o like é simbolizando o positivo que vocês concordam. Vocês estão de acordo com o que eu falei. E o dislike é que não concorda. Eu não vou ficar nervoso nem com raiva de ninguém se a pessoa me der dislike. Mas pelo menos eu vou saber que você não está concordando. E aí eu vou mostrar para vocês que eu estou certo. E eu estou compartilhando com meus contatos, com esses que eu tenho contato. E estou provando, agora por isso serve o Evangelho de João que eu fiz, o vídeo de Evangelho de João. Para provar na palavra que o que eu falo é verdadeiro. Que eu não estou mentindo. Entendeu? Então, ou eu compartilho o vídeo de terceiro que fala a mesma coisa que eu, inclusive até de pastores, porque eu não acredito em pastor denominação, mas tem muitos pastores de denominação que são sinceros, eles só estão lá enganados, mas eles têm conhecimentos bíblicos. E quando eu vejo que eles estão alicerçados nas escrituras, aí eu compartilho o vídeo deles com vocês para alicerçar o meu e o meu deles, entendeu? Porque o cristão tem que se unir. A pessoa que fala assim, eu não preciso de ninguém, ou então fala assim, eu não vou ler a Bíblia porque eu já li, já sei tudo de cor e salteado. E tá enganado, irmãos, porque o alimento é diário. Isso tá enganado. Eu conheço também, não é por isso que eu não leio a Bíblia todo dia. Eu não dá para ler todo dia, por quê? Porque a nossa vida é corrida. Mas se eu não leio, eu escuto em áudio. Quando eu vou para o meu trabalho, eu coloco lá e escuto. Eu substituo, que nem eu sempre amei músicas circular. Só que hoje eu escuto música circular comparando as letras, lógico, se tiver letra perniciosa eu não escuto. Mas eu ainda curto, mas muito menos do que eu curtia antes, porque eu estou trocando a música ou outras coisas que eu podia ouvir na internet pela palavra. Porque a palavra vai me edificar, as outras coisas não me edificam. Então quando eu vou para o meu trabalho eu coloco Bíblia em áudio. Quando eu volto eu vou ver coisa relacionada à palavra, vou ver estudo bíblico em áudio quando eu estou voltando para minha casa. Então, essa história que não tem tempo também é fajutice, tá? Todo mundo tem tempo. Se eu acho tempo, por que vocês não acham? Agora, vocês se enchem de outras coisas, quando eu digo vocês, eu estou falando de novo na maneira geral. Então, eu não sei como é a vida de vocês aí, eu não posso julgar ninguém, entendeu? Falar, vocês estão vivendo errado ou certo. Eu não sei o tipo de vida que vocês levam, eu estou falando porque eu sei que hoje até uma grande apostasia. Estão desistindo da fé bíblica cristã, da fé verdadeira na palavra de Deus, para dar ouvidos a espírito enganadores de doutrinas de homens que se desviam da verdade e enganam fraudulosamente. Isso tudo que eu estou falando, essas palavras, está escrito na Bíblia, tá? Em Timóteo, Pedro, né, João, pode procurar lá. Se desviam, Judas, carta de Judas, se desviam da verdade e se corrompe e ainda engana outros, leva outros para o buraco, para mentira e para o engano, entendeu? Então, vocês têm que se alimentar diariamente. Qualquer coisa, ou uma mensagem bíblica, vocês têm que ouvir. E outra, tem que tomar muito cuidado. Quando eu falo tirar a palavra do contexto, significa assim, a pessoa lê, tudo posso naquele que me fortalece. Aí acredita que ela é um super-herói e pode todas as coisas. Não é isso. Você tem que ler. O que é ler o contexto? Não é ler a Bíblia toda. É ler, vou supor, você está lendo Filipenses, que tem esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece, que é Paulo dizendo. Aí você tem que ler Filipenses. Filipenses tem o quê? De 15 a 20 minutos de áudio. E na Bíblia você vai gastar o quê? Uns
15 minutos para ler essa carta aí. Você tem que ler a carta inteira. Dá uns 20 minutos, vai, no máximo uns 20 minutos, não passa disso, ou menos até. Então você tem que ler a carta inteira para ver por que Paulo está falando tudo posso naquele que me fortalece. É o contexto. E aí você vai fazer o entendimento do que ele quis dizer, por que ele disse aquela palavra. Não é você pegar a palavra, ouvir só aquela partinha ali e tirar do contexto. Isso é tirar do contexto e colocar tudo posso. Então eu posso todas as coisas, eu faço, eu aconteço, eu posso. Como se você não fosse sofrer, como você não fosse passar por dificuldade. Está dizendo que você pode, no poder de Deus, que você pode, mesmo tendo alimento, fartura de alimento, mesmo tendo falta, que o Senhor, se é dependente dele, mesmo assim você vai adorar a Deus, mesmo você passando por momentos de bênção, de alegria, de paz, você vai adorar a Deus, e mesmo passando por momentos de tribulação, de lutas, de aflições, que Deus não nos exime de passar, tá? Só porque somos cristãos, Ele deixa a gente passar, sabe por quê? Para provar a gente. Uma vez, esses dias aí eu fiz o vídeo, né? Eu estava falando das minhas perseguições e das injustiças que estavam fazendo comigo, né? Deus me chamou a atenção, irmãos. Ele chegou e falou assim: olha, pare de murmurar, meu filho. Venha a mim e ore para mim e fale para mim. Não fique falando para os outros que os outros estão fazendo injustiça. Pegue você. Eu sei que é difícil isso que eu vou falar aqui, irmãos. Isso Deus falou para mim, eu falo para vocês se fortificar na fé e no espírito verdadeiramente, para vocês suportar as coisas que vêm contra vocês, entendeu? E que vai vir no final dos tempos, se nós estivermos aqui na grande tribulação. Então ele falou: pare de murmurar e fale para mim, não fale para as pessoas. Não fique comentando: estou sofrendo injustiça, como se você estivesse se vitimizando, entendeu? Mesmo que você seja vítima, não se coloque para os outros como você fosse vítima, entendeu? Faça a sua parte. E às vezes Deus usa, irmãos, pessoas para nos alertar, falar. Deus usa filmes, Deus usa novela, Deus usa música, Deus usa o que Ele quiser. Ele usou uma jumenta para falar com Balaão. E por que você acha que Deus é você duvidar do poder sobrenatural de Deus? Aí você está sendo incrédulo, porque você não acredita que Deus pode falar com você. É só você estar alicerçado nas Escrituras. O que é alicerçado? Você vai ter intimidade com Deus. Quando você for orar, você vai orar de acordo com a palavra, entendeu? Quando você vai cantar louvor, você vai cantar um louvor que você inventa, você mesmo. Você vai cantar louvor, mesmo que esse louvor não exista nos famosos. Não é, gente, você tem que entender que todos nós somos iguais. Não venha me dizer: o pastor é mais unção do que eu, o pastor é mais espiritual que eu, o cantor de louvor é grande, é maravilhoso. Aí você está idolatrando o homem, criatura. Você pode admirar a pessoa? Pode, mas você tem o tanto de unção que ele tem. Mesmo que você não tenha voz boa, você pode criar um louvor seu, pegar a palavra e montar um louvor seu, e Deus vai ouvir do mesmo jeito, mesmo que a sua voz não seja boa, entendeu? Deus, ele não faz distinção de pessoa, entendeu, gente? Deus, ele não fica vendo quem é melhor e quem é pior. Cada um tem sua importância. Mesmo o maior membro e o menor membro, os dois têm importância para Deus do mesmo jeito. Então, quando a pessoa se coloca: eu sou porque eu estou à frente, que eu sou mais espiritual, vem a mim não, vá a Cristo, criatura, não vai ao homem não, o homem é falho, seja o mais inteligente, é o que eu falo, seja o homem mais inteligente, mais com postura de santo, que o Satanás se reveste de anjo de luz, não importa, tudo tem que ser comparado com as Escrituras, mas as pessoas, algumas delas têm preguiça de examinar nas Escrituras. Então por isso que eu fiz o vídeo do Evangelho de João, para facilitar esses que não vão para as Escrituras. Agora, se mesmo assim duvidar do que eu estou falando, dando prova, aí, meu irmão, não posso fazer nada. Aí é indício de perdição, porque a pessoa está ouvindo mais o que convém para ela, o que convém, o que ela quer. Ela quer prosperidade financeira, casa, carro, quer tudo que satisfaz a carne, mas ela não quer. Eu fiz nesse vídeo mesmo. Tem uma parte lá, porque eu dividi em 6 partes, né? Que está falando, Jesus fala: as pessoas vêm atrás de mim porque eu multipliquei o pão, fiz milagre, curei elas. Então a pessoa quer as bênçãos que eu dou. Mas quando eu vou pregar os ensinamentos do final dos tempos, falar do lago de fogo, do juízo de Deus, do julgamento, todo mundo pica a mula. Ninguém quer ouvir Jesus, só ficou os apóstolos. Aí Jesus ainda pergunta: quer dizer vós também? Aí os apóstolos perguntam: não, mestre, só tu tem a palavra de vida eterna. E para onde iremos se só tu tem a palavra de vida eterna?
Então eles tiveram interesse, quando Jesus falava da parábola, os outros correu. E eles não, eles perguntaram, explique-nos essas parábolas, mestre. E aí eles se interessaram, é um interesse, é você ter interesse em Deus, nas coisas de Deus, buscar as coisas de Deus. Quem não busca, vai ficar como as virgens nércias, tem as virgens prudentes e as virgens nércias. Entendeu? Aí tem a história do arrebatamento. Eu estou emendando tudo o assunto aqui, tá, gente? Mas para dar uma amplitude do que eu quero falar, tá? Então, as exegésias, muitos falam de pré-arrebatamento. Não importa, gente. Vocês não têm que se concentrar se a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, no meio ou depois. Você tem que se preparar. Porque, vamos supor, aqueles que acreditam que o arrebatamento vai vir antes, se eles não se preparar, se não vir antes, eles vão aceitar o sistema do anticristo. E aí vão se perder. Entendeu? Agora, se você se preparar, mesmo que você acredite que vai vir antes, mas você está preparado. Se não vir antes, você já não vai aceitar o sistema. Entendeu? Porque você se preparou. Puxa, não veio arrebatamento ainda. Aqueles outros irmãos estavam com a razão. Ó, a gente vai passar por tudo. Vai passar para a grande tribulação. Mas aí você já vai estar alicerçado, preparado na palavra. Então você não vai ser. O Senhor Jesus disse que ele vai vir como um ladrão de noite. Esse que não tiver com azeite, que é a palavra, preparado na palavra, cingido com azeite, o que vai acontecer? Vai ficar para fora, assim com virginésias. Aí o Senhor vai falar, não vos conheço, fecha a porta que eu não vos conheço. Entendeu? Aí vocês não vão subir e vão se perder. Porque mediante os estudos que eu faço, gente, não vai ter duas vidas do Senhor Jesus. Ele já veio a primeira vez para morrer na cruz. Ele vai vir a segunda uma única vez. Ele não vai vir arrebatar metade da noiva e deixar a outra metade, porque a outra metade não está tão santa, né? Aí eu vou deixar ela lá, aí eu volto de novo e busco ela a terceira vez. Não vai ter isso, gente. Mas se vocês acreditam, alguns de vocês acreditam que vai, pelo menos se preparem para que se não vier antes da tribulação, o arrebatamento, você esteja alicerçado e não seja enganado. Porque Deus não vai salvar quem aceitar o sistema do anticristo, tá? Moeda única, tá? Porque vai surgir essa moeda, vai acabar o dinheiro de papel, tá, irmãos? Quem aceitar a moeda única, quem aceitar governo único, quem acertar a agenda 2030, que a agenda 2030 tá aí, tá? Os governos que estão armando essa agenda, entendeu? Aí a agenda de 2030 tem os mandamentos, é igual os 10 mandamentos que Deus deu. O anticristo copia tudo que Deus faz, entendeu? Só que ele faz uma paródia e distorce para o lado do mal, entendeu? Mas copia, é igual assim, ó, não tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, também tem Satanás, falso profeta e anticristo, ó. Ele imita, entendeu? Para enganar as pessoas. Esse é só o aviso para alertar. Isso aqui eu não estou impondo nada a ninguém, não estou pedindo que ninguém concorde, cada um faça a sua avaliação, porque diz Pedro que a interpretação das Escrituras não é de particular interpretação, mas o Espírito Santo é que age em nós para a gente interpretar segundo a vontade de Deus. Jesus orou, Pai, afasta-se de mim esse cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. A oração do Pai Nosso é como? Pai, seja feita a tua vontade, a vontade de Deus, não a nossa. Entendeu? Então, muitos estão querendo fazer a própria vontade. Muitos cristãos aí que se dizem cristão. Então, é a vontade de Deus. Se não tiver de acordo com aquilo que você quer com a vontade de Deus, tem que aceitar a vontade que é de Deus. Mesmo que não seja de acordo com a sua. Entendeu? É isso que muitos não entendem. E outra coisa que Deus me falou, né? Que eu estava murmurando, né? Aí ele falou, não murmure, venha, ore para mim. Agora eu aprendi. Agora eu não vou mais ficar falando do meu sofrimento para ninguém, das minhas injustiças que eu sofro, das minhas perseguições, da minha luta. Eu comento com uma pessoa de muita confiança. Se eu achar essa pessoa, tá? Eu vou lá e comento com ela o que eu estou passando, mas não como reclamação, tá? Porque eu já até incentivo as pessoas. Porque Deus falou, sabe por que eu permito as pessoas, eu sendo Deus, permito que eu posso livrar, mas por que eu permito a pessoa passar por tribulação, por sofrimento, por dor, por perca, por injustiça, por perseguição, por calúnia, por mentira, por inveja? Sabe por que eu permito? Meu filho, é para te preparar para o que há de vir. Para quando, por exemplo, quando você passa, irmãos, nós passamos por lutas e por tribulação, porque a pessoa só quer ouvir palavra de regozijo para a carne. Ah, você pode, você acontece, você isso, você aquilo. É legal isso daí, mas o poder de Deus não é você em si.
Porque aí você está se autogloriando. Então a glória é para o Senhor, nosso Deus. Tudo eu posso naquele que me fortalece, que é o Senhor Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus encarnado. Entendeu? É Ele a glória, não é para o homem não. Entendeu? O homem quer catar as migalhas da glória. Eu tenho glória, sim, eu não admito que eu não sou merecedor, eu não admito que eu sou pecador, que eu falho, cara, para com isso é arrogância. Mas se você quiser achar assim, o problema é seu. Você que vai pro abismo. Depois não adianta chorar. Ficar lá, me socorre. Não vai ter mais socorro, gente. Não vai ter. É em vida. Se você em vida não aceitou a palavra do jeito que ela é, já era, irmão. Já era. Sinto lhe informar. E não sou eu que digo, tá? Eu vou começar a dar provas aqui na palavra. Tem vídeo que eu não vou usar a palavra, mas vocês comparam o que eu estou dizendo com a Bíblia, tá? E busque pessoas com conhecimento verdadeiros, que não distorcem a palavra, tá? Porque, você veja, tem uns aí que pega e faz assim, ó. Vai lá nas igrejas, vocês veem que eles são tão cara de pau, que ele fala assim, ó. Começaram agora, porque eles estão fazendo manuseio, tá? E eu não estou generalizando, tem muito, como eu disse, eu sei avaliar as coisas. Então, tem muitos líderes religiosos que estão nas denominações enganados. Deus pode tirar de lá? Pode. Vai tirar? Vai, se ele tiver de coração. Agora, tem uns que estão lá por conveniência, para fazer a sua própria vontade usando o nome de Deus. No Antigo Testamento, aconteceu isso direto. Eu li alguns antigos. Eu vou fazer outro vídeo de profeta, só que agora diminuiu. Eu fiz Abacuque, não tem nenhuma visualização. Por quê? Porque pediram os profetas e eu fiz. Teve um que teve várias visualizações, teve 25 visualizações. Depois o próximo profeta já caiu. Por quê? Porque o Antigo Testamento, se você for analisar, é pior que o Novo. Porque o Novo fala mais do amor. E o Antigo fala de juízo. Então fala, se vocês fizerem isso, eu vou punir vocês com juízo, com isso, com isso, com isso. Entendeu? Fala para Israel e depois fala para os gentios na frente. Tá? Se vocês souberem ler nas entrelinhas, os gentios são nós, que agora somos igreja, tá? Aí tem a falsa igreja, a falsa noiva e a verdadeira. Então a falsa vai ser condenada. Entendeu? E só vai ser salva a verdadeira, que é aquela que Jesus fala, deixe vir as criancinhas, porque as criancinhas e as pessoas que têm deficiência mental, elas vão ser salvas, porque ela não tem consciência do certo e errado. Criancinha no nível de idade assim, até 6, 7 anos, no máximo 7, que ela ainda não entende a plenitude do bem e do mal. Ela entende mais ou menos, 7, 6 anos já entende, mas não entende na sua plenitude. Então essas vão ser salvas, porque ainda são puras, 4, 3, 2 anos. Agora a pessoa já, a criança de 7 em diante, ela já tem condição de entender a origem da salvação. Se você explicar, ela compreende. Ela só não compreende se ninguém explicar. Mas se você não explicar, o seu filho se perder, a culpa é sua, porque você não explicou as coisas de Deus para eles. Entendeu? Então, de 10 anos em diante, já a pessoa já compreende. 9, 8, já compreende as coisas de Deus. Você já pode falar para ela. Agora, quando ela é pura, inocente, 3, 4, 5 anos, ela vai ser salva, porque ela não tem como compreender, certo? Então, muita gente fica falando bobagem e fala de maneira que tivesse certo, para convencer vocês. Que nem tem muitos pregadores que agora começou a pregar assim, olha, a teologia da prosperidade é maligna, aqui é verdade isso, né? Mas eles estão fazendo uma jogada, tá? Você pode olhar para a vida dos caras, que os caras estão tudo ricos, certo? Aí ele fala, a teoria da prosperidade é maligna, que não sei o que, a avareza é do mal, tá? E aí logo em seguida ele pede o dízimo, ele pede a oferta. Então eles estão sendo falsos com as pessoas, eles estão tentando lubridiar, porque eles viram que os verdadeiros profetas já estão no YouTube desmontando essa teologia da prosperidade. Então o que eles fizeram? Eles abraçaram isso, mas estão lubridiando. Ao mesmo tempo que ele fala que isso é maligno, eles falam assim, mas venha cá dar o dízimo, venha cá dar sua oferta, quanto mais você der, sabe? Ele se contradizia, só que as pessoas não percebem. Ao mesmo tempo que ele desce o reino na teoria da prosperidade, ao mesmo tempo ele pede, e ele induz. Então é um manuseio de palavras. Se você não tiver alicerçado na escritura, você é enganado, entendeu? Então o que eles estão falando? Quando Timóteo, 2 Timóteo fala, nos últimos anos haverão homens avarentos, presunçosos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, com a aparência de piedade, serão arrogantes, blasfêmios,
falando de coisas que não entende, né? Estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Ele está falando de religiosos ali. E eles mesmos pregam as mesmas coisas, mas eles fingem que não está falando deles, estão falando deles mesmo. E eles pregam coisa para convencer a pessoa que, assim, eles são cara de pau, esses caras mesmo. Por isso que dá para ver que são falsos. Porque eles pregam, agora começaram a pregar as mesmas coisas que está na Bíblia. Não vai herdar o reino do céu os avarentos, os presunçosos, os gananciosos, os que têm aparência de piedade, mas eles não enxergam o que estão falando deles mesmos, porque eles mesmos falam isso, mas eles não vivem. Igual Jesus falou, ouvir o que eles falam, Jesus está falando dos religiosos fariseus, mas que serve para o dia de hoje, tá? Ouvir o que eles falam, mas não imitar o que eles fazem, porque eles falam, mas não fazem, entendeu? Eles querem se gloriar em vocês, entendeu? Com medo de ser perseguido pela cruz de Cristo. Entendeu? Então os religiosos fazem isso, esses caras, ele faz curso, gente, de palestra, ele faz curso de dicção, ele faz curso, esse curso aí de, como que eles falam, manuseio das pessoas, para dominar as pessoas, dominar a mente das pessoas, só com a palavra. É igual, tem uma passagem que fala assim, fala assim, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Aí eles distorcem isso, fala que está falando do diabo. O diabo veio para fazer tudo isso, mas ali, aquele contexto ali não está falando do diabo, está falando dos falsos profetas, entendeu? Porque quem rouba, só que ele não rouba com a mão armada no assalto, ele rouba vocês com a palavra. Estou manuseando a palavra e falando, você tem que dar dízimo, dar oferta, dar um monte de coisa, quanto mais você der, mais você... Não que não tem que dar oferta, mas dízimo não tem pro dia de hoje. Mas por que eu insisto nesse assunto? Porque as pessoas estão cegas, mas elas querem dar o dinheiro. Eu não estou falando que você não tem que dar, o dinheiro é seu, você dá para quem você quiser, o problema é seu. Eu estou só tentando desmascarar as mentiras que tá... Se vocês não quiserem acreditar, e assunto é de vocês. O meu vídeo, já falei, é para análise e reflexão, e vocês meditar na palavra para ver se eu falo tá certo ou tá errado. Só isso. Agora, vocês acham que eu estou errado, que eu sou falso profeta, que eu sou enganador, que eu estou fingindo? Muita gente, Jesus mesmo foi chamado de demônio. No próprio Evangelho de João, que eu fiz o vídeo, ele é chamado de demônio, que expulsa demônio por meio de Beelzebul, de falso profeta. Ele falou, vós sereis chamado disso também. Então, eu já sei disso. Então, já sei que as pessoas vão falar que eu sou falso profeta. Mas você chama os outros de falso profeta. Eu chamo porque eu estudo a Bíblia e estou vendo quem é falso profeta e quem não é. Tanto é que tem um que prega no YouTube que eu falo bem dele. Que eu falo que ele pode estar enganado, mas eu não vejo ele como falso profeta, que é o que eu envio para vocês, que é o pastor Antônio Juninho. Ele é pastor de denominação, mas eu não critico ele, não falo que ele é falso profeta. Porque eu não acho que ele é falso profeta, ele só está enganado, é diferente, irmãos. Agora, eu conheço o falso profeta porque as escrituras me apontam. Fala, aquilo ali é falso profeta. Por isso que eu falo, é o próprio Senhor Jesus. Veja o vídeo do Evangelho de João, todos os vídeos. Não de uma vez, vejam devagar. Conforme eu vou postando, vocês vão buscando lá. Se tiver interesse, né? Porque eu sei que a maioria, não todos, eu sei que muitos buscam mesmo, dentro da sua possibilidade, que tem outras coisas para fazer, outros a fazer, eu entendo isso. Agora, tem muitos que inventam história para poder não ir. Então, ele não quer, ele não concorda, então ele não quer. Mas aí é problema de cada um, tá? Eu não estou julgando, não estou apontando, não estou criticando, só estou falando a veracidade do fato que está acontecendo. Entendeu? Então, até perdi o raciocínio aqui. Estava falando dos profetas, porque ele rouba com as ideias. Ele não aponta arma, ele rouba nas conversas. E ele veio destruir, para destruir a alma e levar a alma para o inferno. Os falsos profetas, para levar para Satanás as almas. E a pessoa está pensando que a religião está levando ela para Deus. Não tá levando para o engano. Veio para matar, roubar e destruir. E para matar não a carne, mas matar o espírito da pessoa. Porque quando ela promove o engano, a pessoa absorve aquilo, acredita, aí ela está matando a alma da pessoa. Entendeu? E a pessoa não está enxergando que ela está sendo morto espiritualmente. Entendeu? É isso. Entendeu? É tudo interpretação. A Bíblia é um livro figurativo, cheio de figuras, cheio de parábolas. Se você não tiver o Espírito Santo, você não vai conseguir enxergar a verdade, não vai conseguir interpretar. Por isso que é preciso de coração. Jesus falou, você tem que vir a mim como uma criança.
você ter uma fé genuína, como de uma criança. Porque dos pequeninos, que ele está falando da criança agora, são os reinos do céu. E vós, que são os adultos, tem que ter a fé genuína como de uma criança. Entendeu? Porque quer dizer uma fé verdadeira, sincera. Que eu, até nesse vídeo eu falei, que adora o Pai em espírito e verdade. Agora, não nesse tempo, não nesse monte. Entendeu? Que foi a conversa com a samaritana. E aí eles fazem templo. Se eles fizessem tempo para pegar a verdade do evangelho, tudo bem. Mas não é. Tanto é que, para começo de história, os templos não deveriam ter nome. Só o nome que a gente carrega é só o nome de Jesus. Já está errado. Porque você está dividindo os crentes em diferentes nomes. Cada igreja tem diferentes ensinos. Sendo que o ensino é um só, que é a sã doutrina que Paulo fala. Se alguém pregar outro evangelho, o qual não é outro, porque o verdadeiro é o que a gente já anuncia, o Paulo e as escrituras dele, e Pedro e os outros apóstolos. Se alguém pregar outro evangelho, que não esse que já vos pregueis, sejais maldito, amaldiçoado. Está lá, anátema. Anátema em grego é amaldiçoado. Entendeu? É só estudar. Mas a pessoa prefere ouvir engano. Elas amontoam doutores para si conforme as suas concupiscências. Diz Timóteo, conforme os seus desejos carnais. Entendeu? Não estou falando que você não pode ir atrás de pessoas e ouvir opiniões de pessoas e ouvir pregações. Mas vocês têm que comparar com a Bíblia. Quando está falando que amontoa doutores, é que a pessoa escuta um monte de gente e não compara com a Bíblia. Porque o verdadeiro mestre é o Senhor Jesus, é a Bíblia, é a palavra. Entendeu? Então, quando você escutar, se Paulo pregou para os bereanos, e eles foram comparar o que Paulo falou, e sendo Paulo o maior dos apóstolos que teve, e os bereanos foram comparar o que Paulo está falando nas escrituras para ver se era daquele jeito. E agora a gente não vai comparar o que esses cidadãos aí ficam falando nos púlpitos. São enganadores. Cuidado, gente, cuidado. No YouTube também está cheio de enganadores. Entendeu? Então preste atenção, meus amigos, meus irmãos. A gente prega porque a gente ama a alma de vocês, tem o chamado, a gente tem um amor verdadeiro. Eu não sou hipócrita, eu não sou fingido, mas se a pessoa quiser acreditar, eu não vou me abater com isso não. Às vezes eu fico sim triste, não vou mentir, mas Deus me fortalece, Ele não deixa eu ficar abatido com isso. Ele fala, filho, foi para isso que eu te chamei, certo? As aflições que a gente passa, as injustiças, é para Deus nos preparar. Se o dia do anticristo vier, da grande tribulação, você não vai negar o nome de Jesus. Por isso que Deus falou, eu permito que vocês sofram, para vocês ficar forte, calejado. Porque vamos supor, a pessoa te injuria, comete injustiça com vocês, te xinga, te ofende, te escarnece, te zomba, chama você de mentiroso, falso profeta, enganador, pilantra, sem vergonha. Se você não reagir e deixar na mão de Deus, orar para Deus, Deus está vendo. A vingança é do Senhor. Você fala para a pessoa se arrepender. Se ela não quiser se arrepender, filho, a vingança é minha. Se ela te fez agravo, ela vai ter agravo para ela. Deus vai cobrar dessa pessoa. Pode ter certeza, cedo ou tarde, não importa o tempo. Espere no Senhor, que o Senhor se carrega. Não é que a gente deseja o mal. A gente deseja que a pessoa se arrependa e se converta. Por quê? Como eu havia falado, a salvação não é pelo tanto que a gente conhece das escrituras, mas se você conhecer pelo menos os princípios bíblicos cristãos, que é cometer injustiça, fazer justiça com o seu próximo, ser verdadeiro, ser sincero, amar ele de todo o coração. Quando você ama o próximo, você ama a Deus, porque o amor de Deus está dentro de você. A próprio João fala, se você diz que conhece a Deus e ama a Deus e odeia o seu irmão e faz mal para o seu irmão, você é mentiroso. Porque Deus é amor. E quem ama o próximo ama a Deus. Como que você pode dizer que ama a Deus quem não viu e odiar o irmão a quem viu? Se Deus fala para amar até seus inimigos, amar não é conviver com os inimigos, tá? Amar é você perdoar, pôr no esquecimento. Se ele pedir comida, você alimenta. Se ele pedir água, você dá água para ele. Isso daí você só consegue fazer com ter no Espírito Santo. Se você não tiver o Espírito Santo, você nunca consegue perdoar. Só tem que entregar a vida para Jesus para você fazer isso. Senão, por você não consegue perdoar o outro. Seja o que o outro tenha te feito. Certo? Você não vai perdoar na hora. Não, porque nós somos seres humanos. Mas depois você vai poder orar, você vai falar com Deus. Deus vai falar, perdoa até 7 vezes, 70 vezes 7. Fala para perdoar. Deus fala, perdoai como eu os perdoei. Nós não fizemos muita coisa errada, não prejudicamos às vezes muitas pessoas. E o que Deus falou quando a gente entregou a vida para Jesus? São perdoados os nossos pecados. E se eu te perdoo e você não perdoa, o seu próximo, você não será perdoado por mim. Está na palavra isso, gente. Está na palavra.
Entendeu? Aí a gente, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que reconhecer que eu tenho dificuldade de perdoar, que eu tenho outros pecados. Aí você vai pedir a ajuda de Deus, Deus vai te capacitar. Mas para isso você tem que se reconhecer pecador, falho, incapaz de perdoar, incapaz de fazer as coisas. Se você não se sentir capaz, porque o Senhor veio para os pecadores, não para ele continuar pecado, mas para libertar eles do pecado e libertar eles da mentira, do engano de Satanás. Não é só do pecado. Salvação, eu disse no outro vídeo, ele veio salvar não só para a vida eterna, mas veio salvar também das mentiras, dos enganos do diabo. Porque se você foi enganado pelo diabo e aceitar o sistema dele, você vai para a perdição, entendeu? Você não vai ser salvo. Então ele veio libertar de um monte de coisa, de engano, do pecado, né? Ele deu ordem para a gente pisar na cabeça de escorpião, autoridade. Jesus deu, pisar na cabeça de escorpião e de serpente. E esses daí são os filhos do diabo, os falsos profetas. Por isso que eu falo o que eu falo, porque eu sei em quem eu tenho crido e que eu fui chamado por Deus. Só que os falsos profetas vão falar que eu sou herege, que eu sou mentiroso, que eu sou enganador. Eu sei disso, o Senhor Jesus já me avisou, entendeu? Aí, esse sofrimento que a gente passa é para a gente estar preparado. Quando a pessoa te jureia, te xinga, te ofende, e você aguenta e entrega na mão de Deus, quer dizer que você não vai se vingar, quer dizer que você é um filho de Deus. Então a glória de Deus está sobre você. Quando a pessoa fala assim, mostrar que te odeia, ou falar que te odeia, ou mesmo que ela não falar, mas ela fazer o mal e dar a entender que ela te odeia, bem-aventurados sois, porque a glória de Deus permanece sobre vós. Sejais odiados. Não está falando que a gente tem que gostar de ser odiado e tem que aceitar ser odiado. Não é isso. Está falando que para você pensar que quando as pessoas te odeiam é porque você está na luz, você está no caminho certo. Porque se você estiver no caminho errado, as pessoas não iam te odiar, o mundo ia te amar. Entendeu? Não ameis o mundo e no que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Está lá em João. Entendeu? Então, as escrituras dão vários amparos para a gente da palavra de Deus. Como que a gente tem que viver nesse mundo. Certo? Como cristão verdadeiro. Porque o cristão verdadeiro é aquele que obedece a palavra. Mesmo que ele não tenha tanto conhecimento. E eu falo que você não é salvo por tanto que você conhece, mas você é salvo por praticar o que Jesus ensina. Amar o teu próximo, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo, verdadeiramente, tá? Não fingido. Fazer justiça, falar a verdade, fazer o bem. No seu trabalho você tem que fazer o trabalho como faz para Deus, não para o homem. E que o homem pode não estar vendo e você está lubridiando o seu patrão, mas Deus está vendo, ele vai te pedir conta disso, entendeu? Todos nós, para mim também. Ele tá, o olho dele está para cima de mim também. Se eu fizer coisa errada, Deus vai me cobrar. Aí você pode até pedir perdão de um erro que você cometeu, Deus te perdoa, você vai para o reino eterno. Só que aqui na terra você vai pagar as consequências. Deus não livra você, mesmo te perdoando, das consequências do erro que você cometeu lá. Nem eu e nem vocês. Entendeu? Então ele não livrou Davi do erro dele. Ele salvou Davi, mas não livrou da consequência do erro que Davi fez. Então tem muita distorção. Tá falando assim, tudo é da lei. Então pode fazer tudo, pode pecar à vontade. Cristo já pagou, você pode pecar à vontade. E também não é regra religiosa, nem é hipergraça e nem regra da lei. É o equilíbrio. É você tá liberto para poder viver sem regra religiosa, mas obedecendo a palavra que Cristo nos ensina, dos evangelhos para cá, e das cartas dos apóstolos. É isso que é para a igreja. Aí vem pôr obra da lei para você obedecer. Você não vai, nós não somos salvos por obras, entenda, gente. A gente é salvo pela fé na obra que Cristo fez na cruz. Daí a gente vai fazer boas obras para testemunhar que a gente já foi salvo por Cristo. As boas obras que a gente faz não é para ganhar salvação, é porque nós já temos a salvação pela fé. Entendeu? Aí nós vamos praticar boas obras. Por isso que Tiago fala, a fé sem obra é morta. Porque é verdade. Se você tiver fé, mas não fazer a obra, é uma fé fingida. Entendeu? É nesse sentido que ele está falando. Não está falando que você tem que fazer obra para ser salvo. Ele falou lá, foi salvo Abraão pelas obras. Mas a obra depois da fé. Primeiro vem a fé, depois você pratica as obras. Não é obra na frente da fé. Eu vou fazer obra para ganhar a salvação. Não, salvação é só pela fé, gente. Não existe isso. Quem quiser ganhar a salvação por obras, não vai ser salvo, vai para o lago de fogo. Entendeu? Porque você vai chegar no céu e falar para Deus que você foi bonzinho. Ele falou para o rico, porque chamas eu de bom? Bom é só Deus.
Porque nós somos pecadores. O mal não é só matar, roubar e estuprar e sequestrar. Matar, o mal é invejar, é mentir, é enganar, é trapacear, é ser mau caráter. Tudo isso é mal, gente. E a gente tem isso dentro da gente. E a gente tem que se livrar disso. Só se livra com o poder do Espírito Santo, com o poder da palavra de Deus. A palavra é viva e eficaz. Quando ela penetra nas suas juntas e medula, penetra na sua alma e você põe em prática, você vê pecador, fala, eu preciso da palavra, eu preciso de Cristo, preciso de Deus para me modificar, para mudar o meu pensamento, mudar minhas atitudes. Aí sim, você é salvo e você começa a praticar as boas obras. É isso, entendeu? Então tome cuidado, irmãos, com muitos enganos que tem por aí. Entendeu? E as tribulações, hoje eu entendi. Mais forte ainda, eu já sabia, mas a gente esquece. Por isso que é bom a gente estar sempre ouvindo a palavra, para a gente não se esquecer. Porque isso é intimidade. Aí você vai escutar a voz do Senhor. Quando você tiver prestes a errar, o Senhor vai te chamar a atenção. Aí você vai lembrar de um versículo que você leu ou escutou. Aí vai falar, puxa, é mesmo, ó, o Senhor está falando comigo, não faça isso. Entendeu? É isso. Entendeu? Mas se você não tem intimidade com o Senhor de ler as escrituras e orar diariamente, aí você vai ficar sem vigilância, você não vai vigiar, aí o inimigo entra e faz uma festa, aí te engana, te leva para o engano, faz você acreditar que você está certo e estando errado. Entendeu? Porque não tem intimidade. Intimidade com Deus é no seu devocional particular, íntimo, na sua casa. Você entra, ora, aí depois faça a leitura da Bíblia, ou escute em áudio, se você não tiver tempo de ler a Bíblia, né? Tá sempre escutando umas mensagens bíblicas. Isso vai te alimentar a sua alma, o seu espírito. Não trabalhe pela comida que perece. Não que a gente não tenha que comer fisicamente, que a gente tem que sustentar o nosso corpo físico, né? Eu vou fazer um vídeo de jejum também, explicando o jejum. Que eu vi aí uns líderes aí no YouTube fazendo. E eu vou dar a minha explicação, tá? A minha, tá? E então Jesus falou, não trabalhar pela comida que perece, mas trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna, que é a mensagem do Evangelho, é alimentação para o Espírito isso. Entendeu? Você se alimenta do seu Espírito. Tá bom? Então o vídeo foi esse. Deus abençoe. E outra, o que leva à salvação é o que eu falei, não é o tanto que você conhece. O conhecimento das Escrituras é para vocês não serem enganados, tá? E não ir para o inferno. Porque mesmo você conhecendo pouco, você pode estar salvo, mas você destruir sua vida aqui, com os enganos dos outros. Entendeu? Mas também você pode não estar alicerçado nas Escrituras e achar que está salvo e você se perder porque você vai aceitar o sistema do anticristo. Você não lê as Escrituras, não está alicerçado nela, então você não vai saber do que vai acontecer no mundo, da falsa paz que o anticristo vai pôr, dos enganos, dos sinais que ele vai fazer para enganar nas igrejas, porque ele já está fazendo sinais nas igrejas. Cura, mirabolante, tudo isso não veio de Deus, veio do próprio anticristo. Porque lá nas cartas ele fala, vocês estão, ele vai vir com sinais de maravilha de engano para enganar os que perecem. As curas, e não que Jesus não cura mais hoje, cura, mas não é igual foi lá no passado, gente. Aquilo lá foi porque os judeus, o povo de Jesus, pedia sinal, e ele tinha que mostrar que ele era o filho de Deus. E os gregos pediam sabedoria, e Jesus era sábio. Então, por isso que ele fez aqueles sinais. Só que agora os sinais de Deus são diferentes, não são mais aquele... Ele vai voltar a fazer? Vai. Mas por enquanto, quem vai fazer sinais agora nas igrejas é o anticristo. Por isso que Deus fala, sai daí, povo meu. Entendeu? Porque ele sabe que esses sinais são de Jambes e Jambes. São de Simão Mago, que os profetas de Faraó. Os profetas, os mágicos, o filho de Satanás que está fazendo isso. Mas a pessoa não enxerga. Vou fazer o quê? A gente não pode impor goela abaixo e falar, não, você tem que acreditar em mim. Não, eu estou falando, vá para as escrituras. A pessoa não quer. Entendeu? Então, esse daí foi o vídeo, né? Para avisar vocês, ficar esperto. Deixa o like ou o dislike, não importa. Pode deixar o dislike se não concordar com o assunto. Não importa, irmãos. Dê sua opinião. Quiser comentar na área de comentário, põe os nomes de vocês, viu? Quando comentarem. E... pedir opinião, se quiser entrar em contato no meu WhatsApp, mandar pelo WhatsApp é até melhor, mas se quiser comentar na área de comentário, quem não tem o meu contato, tá? Assim que eu puder eu respondo, não posso responder na hora porque eu tenho muitos afazeres, né? Mas quando eu ver eu respondo, tá? E que mais?
Compartilhe, deixa o like, badale o sinal de todas e se inscreva no canal quem não é inscrito. Por que eu peço para compartilhar e dar o like ou dislike? Pô, o YouTube reconheceu o vídeo, irmãos, e coisa para outro. Mas tá na mão do Senhor, né? Eu peço porque é minha obrigação pedir para e eu quero que seja compartilhado, mas eu não vou ir para orar não. Tá na mão de vocês. Se vocês não concordar com o assunto, aí sim. Mas ficar com medo do que os outros vão pensar, que raio de cristão que é esse que tem medo? Vocês têm que ter medo do que Deus vai pensar de vocês, porque disso depende a salvação, sabia? Deus vai pedir conta. Se você sabia disso aqui, por que você não compartilhou com os outros? Ele vai pedir conta de cada um, viu? Mesmo dos salvos. Vai pedir conta para os perdidos, porque ele pode não salvar essa pessoa porque ela não fez a obra de Deus na terra. Que todo mundo tem o seu dom e tem o seu propósito. Se você fugir do seu dom e do seu propósito, Deus vai pedir conta. Tanto para os salvos quanto para os perdidos. O salvo vai ter que dar conta para Deus e explicar o porquê que ele não fez aquilo. E o perdido, ele vai dar conta porque ele vai ser condenado porque ele não fez. Ele se omitiu, ele não creu, ele não quis aceitar Jesus como Salvador, então ele vai se perder. Entendeu? E ninguém se perde por causa dos pecados. Lógico que se você viver no pecado, mostra que você não é salvo, mas dominado pelo pecado. Mas você vai pecar aqui e ali porque você ainda vive no corpo de carne. Agora, você vai se perder se você não aceitar a obra de Cristo na cruz. É isso que leva para a perdição. Não é o pecado em si. Porque quando você aceita Cristo como Salvador, Ele paga os seus pecados. E aí Deus te vê não mais como pecadores, mas como santo. Ele enxerga o sangue de Jesus. E toda vez que você pecar, você vai confessar ao Pai para Ele te purificar pelo sangue de Jesus. É isso. Entendeu? Então, até o próximo vídeo aí. Deus abençoe a todos. Amo todos vocês, tá? Até o próximo.